sistema. Ok. Então, o microfone aberto. Então, estamos em gravação. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Só dar um oi aqui para quem está chegando. Estamos, então, iniciando agora esse nosso estudo aqui da página 124, no capítulo 7, as dádivas do reino, a realidade do reino. Lembrando que todo esse capítulo, então, fala do reino de Deus, de Jesus nos coloca a nossa condição e como também voltarmos à consciência do reino de Deus. E nós já estudamos o último passo, que é um passo que Deus dá nessa transferência de consciência nossa para a totalidade de novo. Nós já vimos também a lei do reino, que é aquela que tudo que eu estendo ou que eu projeto, mas o que vier da minha mente, que eu fizer, eu acredito nisso, e por isso para mim parece real. Então, essa lei funciona no céu, onde ela cria a realidade, e também na ilusão. Eu projeto ilusão, eu passo a acreditar naquilo que eu projetei, então, para a minha experiência, se torna real, mesmo que não tenha realidade dentro do conceito de realidade de Deus, que possa ser desfeito. E hoje nós vamos estudar, então, mais uma vez, a realidade do reino de Deus. Jesus vai falar mais uma vez disso, para a gente trazer isso mais próximo assim, da nossa consciência. E para a gente começar, então, a ver o que Jesus tem a nos dizer sobre a realidade do reino, nós vamos fazer agora esse nosso minutinho de internalização, de aquietamento mental. Quem tiver também só assistindo a aula no pós, também pode fazer isso para ter maior proveito do ensinamento de Jesus. E a gente inicia com uma respiração mais pausada, porque nós sabemos que isso baixa a frequência vibracional dos nossos pensamentos, e assim nós ficamos mais abertos, mais ativos para captar a mensagem que nos é colocada. E assim oferecemos a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que Ele a utilize por nós, para que seja a sua mensagem aquela que venhamos a compreender nesse estudo. E uma vez colocada a meta em nossa mente, isso é como traçar o rumo do que nós queremos nesse estudo. E o que nós queremos é realmente acessar a nossa mente certa, onde está o Espírito Santo, para que Ele fale conosco. Ele fala o tempo todo, mas para que nós possamos aprender o que nós realmente necessitamos na nossa condição atual. E nós vamos começar, então, com a realidade do reino, começando no primeiro parágrafo, que começa assim: o Espírito Santo ensina uma lição e a aplica a todos os indivíduos em todas as situações. Então, o Espírito Santo, ele é um para todos e ele tem sempre a mesma mensagem. Ele não muda, ele não é parcial. O Espírito Santo, ele aplica o mesmo conceito a todas as situações que nós temos. E ele, sendo livre de conflitos, ele maximiza todos os esforços e todos os resultados. Ao ensinar o poder do reino do próprio Deus, ensina-te que todo poder é teu.
Então, quando ele nos ensina, como nessas lições aqui, do que é feito, da onde que vem o poder que está por detrás da nossa mente, o poder de estender amor, o poder de estender a vida, que isso faz parte do reino de Deus, o Espírito Santo, ao mesmo tempo, também nos ensina que essa é a nossa realidade. A nossa realidade não é um fragmento separado dentro de uma cerca de carne, como Jesus se refere ao corpo. A nossa realidade, ela está dentro do reino de Deus, onde todo poder é de todos. A sua aplicação não importa. Então, aqui no sonho, como nós pensamos em situações diferentes, aqui também o Espírito Santo parece se comunicar de formas diferentes. Parece aplicar essa ideia que ele aplica, a mesma ideia a tudo, ela pode parecer que tem formas diferentes, mas isso não importa. Ele é sempre máximo. Aqui nós podemos também ter uma relação com os milagres. Lá nos 50 princípios de milagres, nós já entendemos, já aprendemos que o milagre é uma correção, é um efeito natural da nossa mente corrigida. E que o milagre, ele é uma contraparte, uma correção para aquilo que nós fizemos. E que o Espírito Santo é quem nos inspira a apresentar milagres. Então, aqui na forma física, podem aparecer milagres por inspiração do Espírito Santo, mas não que ele dê realidade ou que ele acredite numa forma ou em outra específica, porque ele sempre aplica o mesmo poder de Deus. Então, só o amor é real, qualquer equívoco não é real. E isso desfaz os equívocos, e isso permite que os milagres venham à nossa consciência. A tua vigilância não o estabelece como teu, mas te capacita a usá-lo como sempre e de todas as maneiras. Então, o poder de Deus, o fato de Jesus nos pedir para nós sermos vigilantes na nossa mente, para nós escolhermos o poder de Deus, não significa que quando eu sou desligada desses pensamentos, quando eu não estou em vigilância, que o poder não está em mim. Ele continua estando em mim. Então, não é isso que estabelece o poder. Mas se eu vou usar esse poder, isso é estabelecido pela minha vigilância. Aí eu preciso estar vigilante se eu quero estar consciente do poder de Deus. Quando eu disse, estou contigo sempre, literalmente quis dizer isso. Não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Então, Jesus, como mente, porque ele já é um com o Espírito, e ele sabe que a nossa realidade também é Espírito. Então, Jesus, ele está presente. Como que ele pode estar presente em todos, o tempo todo, sem jamais se desligar de ninguém? Porque todos nós viemos da mesma mente. A mente nossa e de Jesus e de tudo que há nesse universo tem uma única origem, a mente de Deus. Então, quem está consciente dessa mente, está consciente exatamente de todo o universo. Tanto das nossas, ciente das nossas projeções, quanto da nossa realidade. Por isso que Jesus sempre está conosco. E ele segue dizendo, como eu estou sempre contigo, tu és o caminho, a verdade e a vida. Então, essa famosa frase bíblica, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se referindo não a ele, aquele personagem físico de 2000 anos atrás. Ele estava se referindo a ele como Cristo. Ele como filho de Deus. E ele sabe que nós também somos filhos de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, não nós como personagem aqui, não nós como ser ilusório. Aqui Jesus não está referindo a nós essa consciência individual, mas nós como realidade de Cristo.
Nós somos o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque nós vamos dentro de nós, dentro desse ser, voltar a Deus. A verdade, porque nós fizemos parte do único Criador e só isso é real. E a vida, porque Deus é vida e nós somos extensão da vida. Então, não fizeste esse poder, assim como eu também não o fiz. Ele foi criado para ser compartilhado e, por conseguinte, não pode ser percebido de forma significativa se é atribuído a qualquer pessoa em detrimento de outra. Então, o poder de Deus, se Jesus não o tivesse reconhecido em absolutamente todas as pessoas, ele não saberia que o poder está dentro dele. Então, se nós queremos voltar a reconhecer o poder de Deus dentro de nós, e se nós tivermos uma resistência a uma única pessoa a quem nós não gostaríamos de ver o Cristo, nós estaríamos nos perdendo desse significado do poder. Nós estaríamos nos perdendo da consciência de voltar a nos reconhecer como filhos de Deus. Então, ou a gente aplica a todos de forma indiscriminada, como o Espírito Santo faz, ou não é real. Não há exceção aqui. Então, Jesus, ele vê o Cristo atrás da pior projeção de bandido que nós podemos ver. Ele não olha para a projeção, ele olha a realidade. E a realidade ainda é a mente que pertence a Deus. E isso é de tudo que existe e de todos. Então, tal percepção, então se nós tivermos uma única coisa que a gente não queira ver em alguma pessoa, tal percepção faz com que ela seja sem significado por eliminar ou deixar de ver o seu único e real significado. Qual é o único e real significado de todos? Que nós somos um só ser, nós somos um só em Deus. Esta é a nossa realidade. E isso se perde no momento que nós negarmos essa percepção a uma única pessoa que seja, a uma única situação que eu queira dar realidade dentro do sonho aqui ilusório. Se eu retiver uma única vez, eu estou me bloqueando da experiência de ser o poder de Deus, o próprio poder de Deus. O significado de Deus espera no reino, porque é onde ele o colocou. Então, quando nós tivermos 100% esse significado do poder de Deus em nossa consciência, isso significa que nós já estaremos em consciência de volta no reino de Deus. Porque o reino de Deus é todo o poder. Então, o reino de Deus não é um lugar, não é um espaço, não é um lugar onde a gente vai ir. É uma condição mental. E no momento que nós tivermos consciência desse poder de Deus de novo, como sendo nossa mente parte íntegra desse poder, aí nós estaremos no reino de Deus. Mas isso não acontece no tempo e no espaço, isso acontece na mente. E a mente é atemporal, a mente é fora do conceito de tempo e espaço. Então, o poder de Deus, ele meramente descansa no reino, porque lá é o seu lugar, assim como o teu. Então, Deus nos criou, ao se estender, ele se estendeu aumentando o seu reino. E é lá que nós estamos. Então, Jesus está falando a quem aqui de nós? Ao nosso ser real. A nós como nossa realidade de Deus. É isso que ele está dizendo. Lá é o nosso lugar. Como é possível que tu, que és o significado de Deus, percebas a ti mesmo como se estivesses ausente dele? Então, para quem já está desperto, isso não faz o menor sentido nós nos acharmos ausentes do poder de Deus. Só podes ver a ti mesmo como se estivesse separado do teu significado
vivenciando-te como irreal. Então, aqui, mais uma vez, entra aquela primeira frase lá do início do livro, que nada real pode ser ameaçado, porque tudo que é real pertence ao reino, e nada irreal existe. Então, cada vez que eu me acho separada de Deus, que eu me acho uma identidade própria, individual, eu estou vivenciando algo que não é real, uma irrealidade. E é por isso que o ego é insano. Então, o conjunto dessa crença separada se chama ego. E o ego, ele é insano. Ele ensina que tu não és o que és. Então, o ego ensina que eu sou algo irreal, que eu sou um ser à parte, individual, fora do reino de Deus. E não é isso que eu sou, que a minha realidade é. Então, isso é tão contraditório que é claramente impossível. Eu não posso ser aquilo que eu não sou. Mas o ego insiste que eu sou aquilo que eu não sou. Mas isso, como Jesus diz, isso é claramente impossível. Essa é, portanto, uma lição que não podes realmente aprender e, portanto, não podes realmente ensinar. Então, por todo o tempo que o tempo existir, jamais poderei aprender essa lição, que eu não seja o que Deus não criou, que eu seja o que Deus não criou. Então, isso não pode ser ensinado de jeito algum, portanto, não pode ser aprendido. Por mais que a gente insiste, por mais que nossos pensamentos, dentro dessa loucura do ego, estejam enganados e queiram se autoproclamar como um ser independente, separado e à parte, e individual e com poder próprio, isso jamais poderei ensinar de fato, não na realidade de Deus. Porém, como Jesus continua dizendo, está sempre ensinando. Então, eu não posso ensinar isso que o ego está dizendo que eu sou. A minha realidade, o meu ser verdadeiro não ensina isso. Só que o meu ser verdadeiro, como ele faz parte de Deus, ele está sempre ensinando. Ele está sempre se estendendo. Então, eu estou, como ser real, eu estou ensinando algo. E aí acontece o que Jesus diz aqui. Por conseguinte, tens que estar ensinando alguma outra coisa, mesmo que o ego não saiba o que é. Então, o ego não entende o que a minha mente realmente está ensinando, com a mente real, aquela que faz parte do reino de Deus, que está se estendendo, ela está ensinando que ela é parte do reino de Deus. E isso o ego não compreende. E o ego, então, está sempre sendo desfeito e suspeita dos teus motivos. Então, por isso que o ego é tão desconfiado e por isso que o ego às vezes nos ataca, aparentemente injustamente, mas porque ele suspeita dessa parte da nossa mente que está sempre criando com Deus, que está sempre ensinando quem ela de fato é, a nossa parte desperta, a nossa parte real. O ego, então, ele é desfeito por essa mente, porque essa mente não acredita em separação. Isso desfaz o ego. E por isso que o ego tem seus motivos também de suspeitar de nós. Nós que somos aquele tomador de decisões que pode escolher continuar no ego ou ir para essa nossa realidade, para essa nossa parte da mente certa, que está sempre ensinando que ela ainda está em Deus. A tua mente não pode ser unificada em aliança com o ego, porque a mente não pertence a ele. Não foi o ego que fez a mente. A mente foi criada por Deus. A mente é a criação de Deus. É a extensão de Deus, da mente de Deus. Então, eu não posso realmente me unir ao ego. Assim sendo, o que é traiçoeiro para o ego é fiel à paz. O inimigo do ego é, portanto, teu amigo. O
que é o inimigo do ego? A paz da minha mente, a minha mente crística, a minha mente real, aquilo que Deus criou, mesmo que eu esteja esquecido disso, mas que ainda está em mim, isso o ego considera traiçoeiro, porque isso desfaz a crença do ego. Isso é contrário a uma crença de separação. E é disso que o ego tem medo. E o ego nos ataca para que nós não nos voltemos para isso. O ego, ele conclama todo o seu poder contra essa verdade em nós, para que a gente não volte para a mente e venha a descobrir que a nossa mente ainda está dentro, ou ela é e ao mesmo tempo pertence aos pensamentos de Deus, que ela jamais se separou da fonte, jamais se separou de Deus. Eu já disse que o amigo do ego não é parte de ti, porque o ego se percebe em guerra e, portanto, necessita de aliados. Então, aqui Jesus está dizendo claramente que essa consciência separada que eu tenho de mim mesma, ela não é parte de mim. Ela não é parte do Cristo de mim. Ela é apenas uma projeção de um pensamento equivocado. Então, aquilo que é amigo do ego, o que é amigo do ego? Essa consciência separada de um ser que eu sou um ser individual. Isso que vivencio dentro do mundo separado aqui, dentro daquilo que os sentidos físicos dizem que é a minha identidade, que é o meu ser. Isso é um amigo do ego. Mas por ser amigo do ego, não pode realmente pertencer ao meu ser real. Isso não faz parte de mim. É apenas um equívoco meu, que é uma crença que eu preciso corrigir. É apenas isso. Porque o ego, então, precisa de aliados para se opor a isso. Tu, que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. Então, se nós quisermos a paz, nós realmente não queremos estar em guerra, porque ela não faz bem ao nosso ser, a guerra. O conflito não nos traz paz. E nós, no nosso íntimo, todos nós queremos a paz. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos o bem-estar. Porque isso é a herança de quem nós somos, do que nós somos. A lembrança que nós ainda trouxemos do céu é de que a nossa realidade, ela é pacífica, ela é amorosa, ela não entra em conflito. Mas isso não serve para o ego. O ego, então, ele se opõe a essa parte. Ele faz aliança com aquela parte projetada nossa que se identifica com a parte da mente que é separada, e que, portanto, se autoproclama um ser à parte. Como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. No entanto, se percebem qualquer um de seus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos, a ideia de competição entra em suas mentes. Aqui, mais uma vez, dá para ver a clara descrição do ego. Então, quem reconhece a igualdade da mente em todos, como Jesus reconheceu a igualdade em todos, se realmente é igualdade, não há competição. Se não há competição, não há conflito, não há guerra, não há oposição. Então, continuando aqui, para quem está chegando no 3.5, não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela. Aqui o alerta que Jesus faz, para nós não descuidar da vigilância contra essa ideia. Qual é a ideia? A ideia de que se eu não ver a perfeita igualdade em todos, na ausência da igualdade, eu permito que entre a competição. E aonde a competição entra o conflito, entra o caos, entra a guerra, entra a perda,
a derrota e a paz se desvai. Então, é fundamental nós vigiarmos nossos próprios pensamentos para não cair na armadilha do ego. Porque o ego, ele não reconhece a igualdade dos irmãos, ele reconhece aliados. Aliado é outra situação. Aliado é uma pessoa diferente que momentaneamente se une, junta as forças para cada um individualmente obter mais, ao juntar as forças. Mas ainda engrandece a individualidade. Isso o ego busca. Já o Espírito Santo, a mente certa, ele busca irmãos e não aliados. O que Jesus quer dizer com irmãos? Reconhecer na mente. Claro que há diferenças físicas, mas nós não somos o físico. Nós somos a mente. Nós somos um pensamento de Deus, que contém todo o poder de Deus. Esse pensamento de Deus, dentro desse conceito é que nós somos todos iguais. Ou então nós podemos chamar isso do Cristo. O Cristo em nós é o mesmo, em todos os seres vivos. Isso nós precisamos ser vigilantes para manter isso na nossa mente, porque como ele diz, até vou repetir aqui, não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela, todos. Não é meia dúzia de conflitos vêm disso e outra meia dúzia vem de outra coisa. Todos os conflitos têm origem na desigualdade reconhecida e assumida. Então, se eu estou com medo de uma situação, se eu estou com medo de uma pessoa, eu já admiti a desigualdade entre nós dois. Se eu não tivesse admitido a desigualdade, se eu ainda estivesse mantendo minha vigilância para ver que o Cristo nela é o mesmo Cristo que está em mim, que ambos são ainda a extensão do próprio Deus, portanto não há diferença, ainda somos irmãos, o medo não faria morada ali, porque não haveria uma brecha aonde o medo poderia entrar. E isso vale todas as situações. Qualquer medo que eu sinta, esse conflito ele vem da desigualdade assumida. Por exemplo, então, quando eu tenho medo da morte física ou da doença, não vou nem apelar tanto assim da morte. Se eu tenho medo de uma doença física possa me atacar, é porque eu reconheci uma desigualdade. Eu não estou acreditando no Cristo que eu sou, e sim, eu reconheci que a minha identidade é o corpo. E esse equívoco é que permitiu que o corpo adoecesse. E todos os conflitos, isso é só mais um exemplo. Pode colocar isso para qualquer situação, não existe exceção. O conflito nasce quando não reconheço a igualdade minha com aquilo que eu estou conflitando. E eu estou falando da igualdade não física, estou falando da igualdade do que está por detrás, do Cristo, da vida que está por detrás. Essa é a crença em que interesses conflitantes são possíveis. Então, o conflito, né? O conflito é a crença em que interesses conflitantes são possíveis e, portanto, tu aceitaste o impossível como verdadeiro. E isso é diferente de dizer que percebes a ti mesmo como irreal. Não tem diferença. Se eu aceito o conflito como verdadeiro, lembre-se da lei do reino que vimos na aula passada. O que ela dizia? Aquilo que eu aceito para mim se torna real para mim. Então, se eu aceito a desigualdade, que eu estou separada daquilo como real para mim, automaticamente eu permiti que o medo se instaure ali. Porque eu permiti que a desigualdade entrasse. E o que isso significa? Que eu estou acreditando em algo irreal. Mas só o que é real não pode ser ameaçado. O que é irreal, o que pode acontecer em termos de cura, tem que reconhecer que o irreal não existe. Ao invés de buscar mudar o irreal,
o reconhecimento de que ele não existe, aí ele se desvanece. E isso acontece quando a gente reconhece a nossa igualdade que está por detrás dessa nossa projeção aqui. Jesus está falando do que é real em nós, daquilo que é eterno em nós, da nossa mente, do nosso espírito, ou alguns poderiam chamar de alma, aquilo que, quando o corpo deixar de parecer que existe, o que vai continuar existindo? Aquilo que ainda está em Deus, o nosso ser real, aquilo para o qual nós queremos despertar, para essa consciência. Isso nós precisamos reconhecer em tudo e em todos. E aí o medo não faz moradia. Estar no reino é meramente enfocar toda a tua atenção nele. Então, por que nós não temos consciência de estar no reino dos céus agora, nesse momento, enquanto nós nos experienciamos como seres físicos? Porque nós estamos com a nossa atenção muito voltada também para o físico. Porque isso requer a nossa atenção da nossa mente, requer a projeção da nossa mente para um corpo. E por isso que nós não estamos ainda em consciência plena do reino de Deus. Enquanto acreditares que podes tratar do que não é verdadeiro, estás aceitando o conflito como tua escolha. E aqui que está a questão, como tua escolha, é nossa escolha. Fomos nós, ninguém fez essa escolha por nós. Nós escolhemos assim, nós podemos escolher diferente. Nós podemos mudar a nossa escolha. É realmente uma escolha? Jesus até isso é questionável. Parece ser, mas a aparência e a realidade dificilmente são a mesma coisa. Então, na verdade, nem sequer uma escolha é, porque aparentemente nós estamos escolhendo entre o real e o irreal. Como ele diz aqui, entre o real e a aparência. Mas se um não existe, então que escolha que é? É mais uma vez um auto-engano. É só mais um equívoco de crença. Tu que és o reino, não estás preocupado com as aparências. Então, o meu ser real, aquilo que eu realmente sou, não está de forma alguma preocupada com as aparências ou com esse mundo aqui, porque não está preocupado com o irreal, com aquilo que não existe. A realidade é tua porque és realidade. É assim que ter e ser, em última instância, se reconciliam, não no reino. No reino não precisa reconciliar porque já são um só, mas na tua mente. Então é assim que a consciência do reino volta à nossa mente. No reino, ter e ser são o mesmo. Mas na nossa mente, por enquanto nós nos vermos separados do reino, ter e ser são separados. Eu tenho o reino, mas não sou o reino, na minha experiência separada. No momento que na minha mente isso voltar a ser o mesmo, eu ser o próprio reino de Deus, aí o ter o reino será a mesma coisa. Não haverá mais essa distinção que dentro da ilusão aqui parece existir. Então, na mente, lá o altar é a única realidade. Então, o altar, o lugar onde nós nos comunicamos com o nosso Criador, a criatura diante do Criador. Esse é o altar na nossa mente. O altar está perfeitamente claro no pensamento, porque é um reflexo do pensamento perfeito. A tua mente certa vê só irmãos, porque só vê na sua própria luz. Então, na verdade, a nossa vigilância deve ir para que a gente volte a pensar só com a mente certa. Porque a mente equivocada é ela que vê algo a mais além da luz. É ela que bloqueou a luz. E na escuridão o ego bota qualquer coisa. Porque é o caos, porque é a insanidade. E na insanidade nós podemos esperar qualquer coisa. Porque insanidade já o nome diz, não tem coerência. Então não há coerência em esperar algo dentro do ego que vá nos
trazer a paz perfeita, por exemplo. Porque ele é o caos, ele é a guerra, ele é a oposição. O próprio Deus iluminou a tua mente e a mantém iluminada pela sua luz, porque a sua luz é o que é a tua mente. Então, o que é a minha mente? A luz de Deus. Luz é conhecimento. Então, o conhecimento de Deus. A minha mente sabe, ela tem conhecimento, porque Deus, ele estendeu o seu conhecimento, ou ele abriu o seu conhecimento. Ele não segurou nada para si. Ele colocou o seu conhecimento à disposição da minha mente a ativar esse conhecimento, criar como ele. Então, por isso que a minha mente, como ele diz, a minha mente é a luz de Deus. Então, a minha mente é o próprio conhecimento de Deus. Eu sou parte do próprio Deus, eu sou o conhecimento de Deus, a minha mente real, porque Deus assim o estabeleceu. E eu também co-crio com Deus. A única não é diferença, mas dentro aqui do mundo vamos chamar de diferença, como Jesus colocou numa lição anterior, é que Deus se estendeu por primeiro, então ele é o Pai e eu sou a criatura, eu sou o Filho, então, e não inverso. Então, o pensamento original vem de Deus. A única diferença entre a minha mente e a mente de Deus. Então, a fonte ainda é Deus. Nós não podemos, de forma alguma, nos confundir no sentido de que nós sejamos o Criador primeiro, porque nós já somos a extensão do pensamento de Deus. Isso está tão totalmente além do questionamento. Então, a nossa realidade, nosso conhecimento na nossa mente, isso está tão totalmente além do questionamento, e quando o questionas, és respondido. Então, a realidade de Deus, ela é a tudo que é real. Nada que seja real, nada que exista está de fora. Então, quando eu questiono a realidade de Deus, quando eu questiono o quem que eu sou, existe uma resposta. Então, eu sou respondido. A resposta simplesmente desfaz a questão, estabelecendo o fato de que questionar a realidade é um questionamento sem significado. Então, qual é a resposta cada vez que eu questiono o quem que eu sou, ou a realidade de Deus? O que a resposta do Espírito Santo faz? Ele desfaz na minha mente o meu questionamento, porque o equivocado aqui não é a minha realidade, que é em Deus, é o meu questionamento. O fato de eu questionar é que indica aonde que está o equívoco. Porque o meu questionamento, ao ter o conhecimento do todo, ele se desvai. Então, a resposta do Espírito Santo, ela simplesmente desfaz automaticamente o questionamento. Então, todo questionamento é assim que o Espírito Santo responde. Em todos. A toda pergunta que nós chegarmos no Espírito Santo, cada dúvida que nos levarmos a Ele, a resposta dele é desfazer aquilo que trouxe a dúvida. Porque a dúvida, ela é uma ruptura entre o todo. É uma falta de conhecimento. Mas se Deus é todo conhecimento e eu sou parte dele, então eu sou todo conhecimento, como é que eu poderia ter uma dúvida? Então, a resposta de Deus sempre desfaz o próprio questionamento. Não busca soluções dentro do ego. Não busca dentro da irrealidade dar uma irrealidade diferente, dar uma aparência diferente. Simplesmente nos traz a certeza de quem nós somos. E nessa certeza há a paz. Nisso, todo questionamento vai embora e a nossa mente volta a se identificar com a paz. É por isso que o Espírito Santo nunca questiona.
Sua única função é desfazer o questionável e assim conduzir à certeza. Então, ele simplesmente nos traz a certeza. Se nós tínhamos uma dúvida, se nós em algum momento, se precisou se questionar, é porque nós estávamos em dúvida, porque nós não estávamos nos reconhecendo como filhos de Deus, como o total poder que nós somos. E o Espírito Santo desfaz isso em nós. Os cristãos certos são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvida. Então, o estado natural da nossa mente, ela é a totalidade da calma. Até na Bíblia a gente vê aquele versículo bíblico que diz que os céus, os mansos herdarão o céu. O que é isso? A nossa mente, quando ela estiver totalmente calma, ela voltará a ter consciência de todo o poder que está nela. Porque a calma, ela é o oposto do caos. A calma é o oposto do conflito, da dualidade. Na tranquila serenidade da mente calma, nós estamos prontos para novamente reconhecermos o poder de Deus dentro da nossa mente. Nós, agentes ativadores do próprio poder de Deus. Isso só podemos reconhecer em calma. E dentro dessa calma, não há dúvidas nenhumas, porque simplesmente conhece. Não levantam questões, essa mente, né, ela não levanta questões, porque nada de questionável entra em suas mentes. Na totalidade, nenhuma dúvida entra, porque ela conhece tudo, então ela não questiona, ela simplesmente conhece, e ela estende o amor de Deus que ela é. Isso os mantém em perfeita serenidade, porque isso é o que compartilham, conhecendo o que são. Então, uma mente que se reconhece como unida ao poder de Deus, ela se reconhece como filho de Deus. E ao se reconhecer como filho de Deus, ela tem consciência do poder de Deus e que essa é a sua realidade. E é por isso que ela não questiona. Eu quero, com isso, nós concluímos aqui, mas como que foi curtinha a nossa leitura de hoje, só quero fazer um comentário final aqui, que levando em consideração essas últimas frases aqui, esse último parágrafo, de que quando nós estivermos identificados com a nossa mente certa, nós não questionamos, existe uma pergunta assim, muito frequente nos estudantes do curso em Milagres, que se questionam o seguinte: como que podem saber quando que é a voz do Espírito Santo que elas estão ouvindo ou quando que é o ego que estão ouvindo? E se nós pegarmos esse exemplo aqui, que a mente certa, ela nunca questiona. Vou pegar essa única frase como um exemplo para a gente fazer uma distinção de como, de um modo bem prático, nós podemos saber por nós mesmos, apenas prestando atenção aos nossos pensamentos, quando que estamos ouvindo a voz do ego e quando que estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu vou usar esse exemplo aqui, dessa colocação, de que quem está na mente certa, ele não questiona. Então, como que eu posso saber se eu estou ouvindo isso a partir da mente certa ou se é o ego que está me falando isso? E é muito fácil distinguir. É o seguinte: se ao ler isso aqui, essa colocação aqui, ao ficar sabendo que quem questiona está separado do reino de Deus, quem questiona ainda está no ego, se isso trouxe um sentimento de culpa,
Se alguém se sentiu culpado agora por já ter questionado ou por ter uma mente questionável, se isso trouxe culpa, então está ouvindo a voz do ego. Certamente. Porque o ego, ele precisa da culpa. Ele é o próprio disseminador de culpa. Nada que venha do Espírito Santo pode acrescentar culpa. Então, se ficar sabendo que ao eu questionar quem que eu sou, quem que Deus é, ao questionar o mundo, isso significa que eu ainda estou separado de Deus, então, na verdade, eu ainda estou dentro do ego. Sim, o Márcio levantou a mão. Ô Ing, e eu quero confirmar com você, porque eu percebo isso também. Um exemplo, né? Quando alguém vem conversar com a gente sobre um curso em milagres, e aí vem aquela necessidade da gente confrontar ou contestar, né? Então, assim, eu fico ali, a pessoa tá, um exemplo, você tá me explicando aqui e eu fico mas e isso? E aquilo? E aquilo outro? Eu fico procurando alternativa no mundo, dentro do que está sendo dito, para justificar as palavras de Jesus, né? E isso também pode ser Também é questionar, também, se esse questionamento te trouxe culpa, é do ego. Se isso te trouxe um sentimento que não seja o único sentimento, e agora eu vou mostrar o outro lado, como que seria o sentimento do Espírito Santo dentro do conhecimento de que nós ainda não sabemos. Porque nós não sabemos ainda, então é natural nós questionar qual a única resposta do Espírito Santo dentro ainda da mente separada seria nos direcionar para a cura dessa parte que se acha separada. Então, o Espírito Santo, a resposta dele seria um reflexo da cura. O que o Espírito Santo, por exemplo, diria sobre a culpa? Ele diria: traga para mim o teu pensamento que acredita nessa separação, no teu pensamento que ocasionou esse questionamento, porque diante de mim, se tu trouxeres isso para mim, eu vou desfazer em ti todos os efeitos daquilo que a culpa trouxe. Todos os efeitos de mal-estar que você sentiu, eu vou desfazer e a tua mente vai voltar a ficar em paz. Então, o Espírito Santo, ele preenche com uma paz que vem de uma certeza que a gente sabe que está em nós, mas que não é em nós. É uma certeza, é um bem-estar, é um estado de graça. É diferente do conflito. Então, ao invés de se sentir culpado do conflito, ao invés de se sentir culpado por ainda mentalmente questionar o que está sendo lido aqui, se eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, ele vai dizer: tudo bem, você ainda não conhece o todo porque você ainda tem pensamentos equivocados, mas eu estou aqui para desfazer todos eles. Traga-os a mim. Tome conhecimento desses pensamentos e traga-os para mim. Sim, Isabela? Oi, Ingrid, a gente pode escutar a voz do Espírito Santo e ele falar alguma coisa assim que a gente não vai gostar e ficar com raiva? É exatamente isso que eu estou falando para diferenciar. Se trouxe raiva, já não é do Espírito Santo, já foi do ego. Jamais o Espírito Santo vai te trazer um estado diferente de um estado de graça, de um estado de paz, de plena alegria, de vontade de compartilhar para com todos, de estender isso a todos, esse bem-estar. Se deu raiva, é com toda certeza absoluta a voz do ego que te falou isso. Beleza, então, obrigada. O Espírito Santo, o ego, sim, o ego odeia o que o Espírito Santo fala. Então, se eu escutei alguma coisa aqui que do meu ser real e que trouxe raiva dentro de mim, isso é um indício de que é o ego no comando. E aí eu volto de novo para mim. Lá no final do capítulo 5, a gente viu uma lição, uma oração maravilhosa. Até deixa eu ver se eu acho aqui na página 96. Ó.
Como mudar o pensamento se eu detectei que é do ego pelos efeitos? Porque não são os efeitos do reino de Deus. Como é que eu faço para mudar a minha própria mente? Essa última oração aqui na página 96. Ó. Devo ter decidido errado porque não estou em paz. Isso é um reconhecimento muito claro, muito fácil de admitir que não estou em paz, que eu estou com raiva. Então eu decidi errado. Tomei a decisão por mim mesmo, né, sem o Espírito Santo, mas posso também decidir de outra forma, porque fui eu que escolhi ouvir o ego. Então eu posso escolher de outra forma. Quero decidir de outra forma porque quero estar em paz. Né? Ninguém é insano para querer deliberadamente sofrer. Nós sofremos porque achamos que não tem outro jeito, mas não porque queremos. Então, eu quero escolher diferente, porque eu quero paz. Não, e aqui a parte mais importante, é aqui o desfazer, o que fazer quando o ego uma vez pegou. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Esta é a coisa mais linda do universo. Nós não precisamos temer nada de errado que já tivemos, que já fizemos, decisões erradas que tomamos, pensamentos equivocados que tivemos, porque o Espírito Santo ele desfaz os efeitos que aquilo provocou nos outros e em nós. Ele realmente desfaz os efeitos. E por isso escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Então, isto é uma maneira muito prática de nós voltar nossos pensamentos ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não só muda na nossa mente aquilo que nos fere, ou aquilo que é o caos, aquilo que é o oposto da paz, mas ele desfaz os efeitos na mente dos outros. Então, fisicamente, se eu fiz alguma coisa errada, se eu quebrei uma cadeira, o Espírito Santo não vai consertar a cadeira. Fisicamente, ele vai continuar, né, aquela cadeira vai continuar quebrada. Mas os efeitos daquilo na mente, aquela raiva que me fez agredir a cadeira a ponto de quebrá-la, ou o efeito daquilo dos outros participantes que viram isso acontecer em mim, o Espírito Santo desfaz aquele sentimento na mente deles no momento que eu entrego o meu pensamento, que eu decido por ele. Esse poder ele tem porque ele está na mente de todos. E ele desfaz esses efeitos. E aí a cadeira continua apenas sendo um objeto quebrado, sem efeito algum, porque o Espírito Santo desfez. Juliana? A Juliana levantou a mão? Eu me lembro sempre assim, Ing, bem rapidinho, assim, essa oração aqui é linda, mas no momento, assim, sempre lembrar que a verdade é feliz. Se a verdade é feliz, também é o teu gatilho, né? Esse é o meu. Perfeito, é mais rápido, né? Ainda. Rosane? Ing, assim, nesses dias atrás aconteceu um fato assim, eu estava caminhando na rua, olhei assim para as árvores, para os apartamentos, para os carros, todo aquele movimento, e eu estava meio estressada. Eu digo, puta merda, mas se tudo isso aqui é uma ilusão, se isso aqui não é real, o que eu estou fazendo aqui? Aí veio aquela voz do Espírito Santo, assim, a dar um tapa na cara, né? É só desfazer toda essa ilusão. Então, a minha pergunta para ti é assim, ó, e se eu usar essa oração da página 96, isso me ajudaria a desfazer toda essa ilusão de uma forma mais rápida? Desfaz o teu conflito por estar conflitado com nada. Porque o que é os carros, o que é esse mundo físico, o que é isso aqui? É um nada, é uma coisa irreal, mas você estava sofrendo por isso. O teu sofrimento é real para ti. Mas o mundo não é real. Então, o que é essa oração? O que essa tomada de consciência fez? O que isso faz? Quando eu levo
o meu pensamento que acredita nisso ao Espírito Santo, ele desfaz os efeitos no meu pensamento, os efeitos de ausência de paz. Isso estava bloqueando a paz, porque a paz nos é dada continuamente por Deus. A paz é ininterrupta. Ela sempre está 24 horas conosco, mas nós bloqueamos ela. A mesma coisa com o Espírito Santo, né? Porque nessa ação, assim, nessa situação, me mostrou que ele está ali, ele estava ali, porque assim como eu expressei e verbalizei, até falei em voz alta, caminhando na rua, né? E assim como eu externalizei isso, veio a voz imediatamente. Aí eu digo, tá, mas então ele está ali, o que eu estou me bobeando? O que eu estou me... Na verdade, o Espírito Santo, ele sempre fala conosco, mas você deu uma abertura para ouvi-lo. Você teve um instante de lucidez de ouvir a ele. Você aceitou o pensamento que ele te ofereceu em troca do teu pensamento. Você tinha esse pensamento de ataque. O Espírito Santo estava te mostrando a igualdade, como nós vimos na lição de hoje. E você escolheu por um instante ouvir ao Espírito Santo. E isso, eu tenho certeza que naquele momento toda a tua raiva foi embora, todo aquele teu mal-estar. Comecei a dar risada. Comecei a rir, não tinha o que fazer. Eu disse, toma, vai fazer, vai trabalhar, vai disciplinar essa tua mente. Ele está ali, começa a se beneficiar dessa presença, né? Isso, vamos ver quem mais, a Juliana. Pode sem querer, Ingrid. O Márcio também levantou. Oi, Ingrid. Oi. O Espírito Santo somos nós mesmos, né? Então, o Espírito Santo sou eu também. Nossa parte certa, nossa mente certa, sim. Na mente corrigida. Então, quando eu acesso o Espírito Santo, eu estou acessando a minha parte, a parte do Filho de Deus que não esqueceu de Deus, né? Que não esqueceu de quem é, que não esqueceu que é santo, é isso? Sim, isso, porque o Espírito Santo é a memória que Deus colocou na nossa mente certa para nos acompanhar aqui no sonho. Porque, assim, por que eu estou te perguntando isso? Depois, já tem um tempo que, a partir das minhas orações, ou quando eu vou observar, não, porque eu procuro estar observando a minha mente o tempo todo, quando eu tenho um desconforto, né? Então, muitas vezes agora, eu não me comunico com o Espírito Santo como se ele estivesse fora, sabe? Eu peço para que eu possa ver a situação através da minha mente corrigida. Eu falo que o Espírito Santo que eu sou, né, que é quem eu sou, que me mostre a verdade em relação a esse sentimento, em relação a essa situação, e eu peço para acessar. E eu achei que eu estivesse fazendo de forma errada, porque antes eu entendi o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa que me acompanhasse aqui, e o ego uma outra coisa que me acompanhasse aqui. Então, quando eu estava fazendo coisa que não era muito legal, é porque eu tinha pego na mão do ego. Quando eu estava fazendo o que era legal, eu tinha pego na mão do Espírito Santo. E aí teve uma hora que deu uma virada, e eu entendi que os dois sou eu mesmo, quando eu escolho. Por isso que tem a história do tomador de decisão, né? Exato, ambos estão na mente. O ego na mente equivocada, ainda é minha crença de separação. O Espírito Santo, a única diferença que seria, assim, eu como mente, eu como filho, é a Santíssima Trindade, né? Ele é a resposta de Deus, mas como a Trindade é una, assim como eu ainda pertenço a Deus, o Espírito Santo também é minha parte certa, mas principalmente no início, a gente pensa em termos de separado como um método de aprendizagem. Vai ficar mais fácil, né? Isso, fica mais fácil, mas é metafórico essa separação. Entendi. Obrigado, Indy. A Kelly? Na verdade, boa tarde, gente. Eu só queria complementar a Rosane em relação às pessoas, né, que eu acho, assim, que depois que eu comecei a ter o contato com o livro, assim, já faz um mês, mais ou menos, estudando bastante, a minha maneira de olhar o outro, assim, mudou, e o meu julgamento também, e isso está servindo para mim também ser julgada. Por que eu estou falando isso? No caso do Lázaro, né, aquele rapaz que
que foi pego lá, e assim, a gente ouviu muita crítica, muito desejo de vingança, muito desejo de mal para ele, né? E aí quando eu me peguei olhando para ele com compaixão, assim, e reconhecendo que eu e ele somos o mesmo, assim, isso me trouxe uma paz, sabe, gente? Porque a maneira que eu via como estava tratando ele, eu lembro, assim, aquela imagem jogando ele dentro do camburão, assim, os policiais vibrando, né, pela morte dele, aquilo mexeu tanto comigo, porque eu acho que se fosse num outro momento da minha vida, eu estaria também vibrando por aquilo, por terem pego ele, por terem feito mal para ele, por terem matado ele. E hoje isso me dói. Então eu percebo assim que também tem. Está no fim. Está no fim. Está mais estável. Está me dando paz, feliz. Macarrão no chão. Diferente, eu acho que era esse meu. Macarrão no chão. Estava comigo, né? Eu acho que é isso que o Márcio fala, assim, de eu estar ouvindo o meu Espírito Santo que está aqui dentro, sabe? Então, isso é muito bom. Acho que isso é libertador, na verdade, sabe? Eu fico muito grata de estar tendo acesso a isso, sabe? Que bom. Até ia complementar, Kelly, você em determinado momento falou que hoje te dói ver dessas notícias, e isso nós estamos aqui numa fase que a gente já não está mais totalmente no ego, a gente está largando o ego, mas não está totalmente ainda no Espírito Santo, e aí essa dor, ao ver, ela ainda é um resquício da culpa da mente. Então vai chegar um momento que você vai ver só o amor que esse Lázaro também é, como filho de Deus, como mente de Deus, e aí o que você pode fazer também é entregar esse sentimento agora, quando olha para trás, que já é um avanço, porque já não vê o separado, mas que ainda está lamentando. Esse lamentar ainda é um resíduo da própria culpa. Então, entrega isso também para o Espírito Santo, para que ele te dê de volta essa certeza que não há nada a lamentar. Como ele diz, o Espírito Santo simplesmente desfaz as coisas que na nossa mente sobre o mundo. E aí a paz e a alegria, porque podem imaginar no céu nós todos com o Lázaro junto, como criancinhas de Deus brincando, né? Felizes. Nós somos todos partes da mesma mente perfeita de Deus e estamos na paz. Então, se nós lamentamos, ainda é um pedido de amor ao Espírito Santo. E ele escuta e ele nos corrige esse pensamento também. Esse sentimento ainda de pesar por algum efeito aqui dentro do sonho. E todos nós, enquanto identificados no sonho, sentimos isso. Obrigada. Tem mais duas perguntas. Tem mais alguém? Sim, Ô, Kelly. Só vou desligar aqui o som aqui que está interferindo aqui. Ô, Kelly, e desse lugar que você falou, é muito legal que a gente comece a encontrar a paz verdadeira e vivenciar a paz em qualquer situação. Porque você olha para aquilo e você entende que ali tem algo para ser trazido para a verdade, e a gente para de ficar conflitando, né? Com a situação, querendo que fosse diferente, que fosse assim, que fosse assado. Eu acho que é nesse lugar que a gente começa a experimentar a paz, assim, na aceitação da cena, porque aquela cena está trazendo alguma coisa para eu trazer. Eu estou trazendo a sombra para a luz, né? Não é levar luz para a sombra, né? Eu acho que você traz a sombra para a luz que você é. E aí você começa a experimentar muito mais a paz. É muito legal isso que você trouxe. Obrigado. Deixa eu ver aqui mais alguém. Não sei se é a Rosane ou é de antes ainda, que está com a mão levantada. Deixa eu ver aqui no chat. É de antes ainda. Tá. Olha que até Kelly tomou a vacina da semana passada, né? Muito bem.
Viu? Que bom, deixa eu ver. É isso aqui, então. Deixa eu ver, nós temos aqui 1h04. Nós podemos, eu acredito aqui, então, encerrar a nossa gravação, o nosso estudo de hoje. E quinta-feira nós vamos trazer a cura como reconhecimento da verdade, que é uma continuação, então, novamente de hoje, na quinta-feira. Então, vai falar mais. Hoje já começamos a falar bastante de cura, mas a cura como reconhecimento da verdade é outro estudo maravilhoso em continuação. Então, agradecendo a participação de vocês, agradecendo, sempre gratos, né, pela resposta de Deus, pelo Espírito Santo na nossa mente certa, a Jesus por nos proporcionar esse material também. Estou encerrando aqui essa nossa aula.